Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a dança dos técnicos no Campeonato Brasileiro da Série A e também vamos falar sobre técnico da Série C. Será que Leston Júnior vai? Será que Leston Júnior fica no Tupi? Ainda segue essa indefinição. Nós vamos falar também de um assunto muito chato, briga no futebol. Isso não é aceitável, nunca foi e hoje em dia menos ainda. Para conversar comigo estão aqui Pedro Brasil, flamenguista, você tá bom? Bom dia, Lucas, bom dia a vocês. Luizmar Mendes, vascaíno. Ô Luizmar, eu tava acreditando durante um tempo no seu time, mas final de semana jogou com o time do Zé Urso e eu acho que caiu ali, Não, né? é bom que meu filho tá com 3 anos e meio, né? Vou conseguir levar ele no Maria Helena pra ver Vasco e Tupi. Tá bom. Pois é, rapaz. Vai ser recordação de infância dele. É uma coisa muito interessante, porque eu só fui ver o Grêmio jogar depois que eu já tinha mais de 20 anos. Eu tinha 22 ou 23 anos quando eu fui ver o Grêmio jogar pela primeira Tem que vez tirar no o ponto estádio. positivo em tudo. Vamos ver lá, o Tupi e Vasco. Vai ser um grande jogo. Pois é. A gente daqui a pouco vai falar mais sobre essa situação de time que tá para cair, time que não tá para cair. Nós vamos falar da premiação do Campeonato Brasileiro, que agora o pessoal foi divulgado pela CBF quanto cada time vai ganhar. O pessoal tá querendo ganhar umas posições porque já sabe quanto que vai entrar caso passe o adversário que está um pouco ali na frente. E eu quero a sua participação aqui no programa. Você já conhece o nosso número, tá aqui, ó, do meu lado, é o 98410-9434. Esse aqui é o nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário, mas não esqueça de falar seu nome e a sua cidade. Vem participar com a gente. O número está aqui, você já conhece. Agora vamos começar a falar do técnico Leston Júnior do Tupi. O Carijó foi eliminado no fim de semana nos pênaltis contra o Londrina. Antes dessa partida, o Leston já falava que ainda não tinha uma definição se ia, se ficava. Ele iria esperar o término da competição para ver se chegariam propostas. Ele havia dito que caso o Tupi, além do acesso, fosse, por exemplo, campeão, teria uma valorização ainda maior, tanto para ele quanto para os atletas. E agora o Tupi foi eliminado, tá ótimo o resultado, porque a gente tá na Série B, que era o principal objetivo, mas não chegou à final dessa Série C, infelizmente, e agora segue esse impasse. A gente fica na torcida, né? Porque ele um técnico histórico pro Tupi. Com certeza, e interessante também o que o Leston condicionou para ele continuar no Tupi. Ele falou que não quer só uma valorização salarial, mas também uma melhora na infraestrutura do clube. A gente sabe que esse é o grande problema do Tupi. Historicamente, o Tupi tem uma dificuldade de infraestrutura, não tem nem um campo exatamente para treinar. Então, assim, acho que o Tupi tem uma chance única de conseguir mudar de patamar, de sair dessa questão de dificuldade de campo, dificuldade de infraestrutura, para poder tirar um pouco. Agora tem uma renda da televisão, né, de todos os jogos do Tupi na Série B serão transmitidos, então é uma oportunidade histórica que a diretoria do Tupi tem para sanar esses problemas de infraestrutura, de campo. Acho que, em vez de talvez contratar um jogador de mais renome, guarda um dinheiro, arruma Santa Terezinha, dá condição de trabalho para quem for continuar. Acho que isso é o principal nesse momento do Tupi. O Tupi tem que investir, tem que aproveitar essa oportunidade para conseguir se manter na Série B e conseguir mudar, se manter nesse patamar que é onde eu acho que é o lugar do Tupi, a Série B do Campeonato Brasileiro. Realmente, eu acho que já foi tarde, né? Veio tarde esse acesso, o Tupi ficar na Série B. Eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo. Uma cidade... Falar que é o lugar, a gente fica bom, mas nunca vai ser Série A, Ipatinga já teve na Série A. Acho que é o mínimo, né? O Juiz de Fora merece, o Tupi merece esse espaço na Série B e a oportunidade é essa. A hora é agora, né? Acho que a hora é agora, tem que conseguir arrumar. A gente sabe de todas as dificuldades históricas, mas se não aproveitar essa oportunidade, eu temo, desculpa ser um pouco pessimista, mas eu temo que não terá outra oportunidade tão cedo se não for agora. Então acho que a hora é agora, é a hora de arrumar a casa, é a hora de conseguir dar um passo para estabilizar o Tupi na Série B, que é o lugar dele. Ô Luizmar, vamos um momento musical, poético aqui no Arena. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Geraldo Vandré.
Acredito que eu conversei ontem com o Leston, tentei arrancar dele essa expectativa, todo mundo querendo saber se fica, se vai. Acredito também que, como o Pedro falou, é mais uma questão da diretoria agora, comprar a ideia. Certamente, manter o Leston agora é o mais interessante, né? Já tem todo o histórico, né? Fez uma bela campanha na Série B, na Série C. Agora, para a Série B, só chegar e ficar de passagem ali, eu acho que seria desinteressante para o Tupi. Fortalecer esse elenco, ter o Leston, manter o Leston Júnior à frente da equipe seria o principal, né? Sem contar também esse investimento na infraestrutura que você falou, Pedro. Eu acho que é crucial, né, a questão do investimento na infraestrutura, porque muito se falou, até mesmo na semana passada, antes desse jogo contra o Londrina, na questão de legado. Tem que ficar um legado, né, com esse acesso para a Série B. Sem dúvida. Com certeza tem que ficar um legado e acho que é importante também, uma coisa que está um pouco parada no Tupi é retomar o trabalho de base, né? Até para a gente conseguir manter esse patamar, a gente sabe das dificuldades que os clubes têm para contratar jogadores. A Série B é um nível de competição muito maior do que a Série C, então, assim, há uma necessidade também, na minha opinião, para conseguir que o clube se estabeleça nesse patamar de Série B, ter também um investimento na base. Para isso, para mim, o primeiro passo, vou repetir aqui, é investir em Santa Terezinha. O clube precisa de ter um lugar para treinar. O treinador, quem for tocar o futebol no ano que vem, precisa saber aonde que ele vai poder dar os treinos para os jogadores se ambientarem com aquela condição. Então, assim, acho que isso é, na minha opinião, o primeiro passo. É óbvio que tem que montar um time forte, mas acho que também não faltará oportunidades para a diretoria do Tupi. O Tupi é uma grande janela, sempre foi, e na Série B vai ser ainda mais. Então, assim, se a diretoria souber garimpar bem, acredito que empresários vão querer colocar seus jogadores no Tupi. Então, é uma grande oportunidade. E mais do que pensar única e exclusivamente no time, a gente tem que pensar em infraestrutura. O Luiz Marcelo, acha que seria a hora de talvez tentar alguma parceria com algum time de maior expressão? O Tupi tem nos últimos anos feito parcerias de pegar jogadores emprestados com a América. Acho que agora não cabe mais. Mesmo que o América suba para a Série A, o América, com todo respeito, não é um time de Série A, é um time eu costumo brincar falando que é um time de Série AB ou Série BA, né? Que fica sempre lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então acho que talvez agora conseguir uma parceria forte com um time de Série A mesmo, pelo menos nesse primeiro momento, para conseguir se manter na Série B. Facilita, né? Empréstimo de jogadores, facilita até essa questão burocrática, né? Que às vezes para você trazer um jogador é muito mais difícil. Com essa parceria você tem essa questão burocrática mais facilitada. Acredito sim que seria uma oportunidade muito boa para o Tupi. Não sei como que funcionaria essa contratação, essa parceria, mas acima de tudo, talvez o empresariado de Juiz de Fora também comprar mais a ideia, né? Isso também seria interessante, talvez mais patrocinadores investirem mais no Tupi. E acredito também que se puder a prefeitura investir um pouco mais também, agora que está indo para a Série B, aumentar um pouco do recurso também para a equipe, seria interessante. Vamos voltar a falar um pouquinho do Leston. A gente começou a falar do Tupi a partir da permanência ou não do Leston Júnior. Ele postou um vídeo, postou nas redes sociais, postou lá no site, Leston Júnior, bem interessante, né? Um cara bem midiático, né? Ele tem seu próprio site pessoal para se divulgar, muito bem feito, por sinal, né? Eu acho que o cara tem que divulgar o próprio nome porque passando a ser conhecido que ele vai ter melhores oportunidades, né? Mas, enfim, ele divulgou um vídeo agradecendo todo esse apoio que teve aqui em Juiz de Fora. Vamos ver o que o Leston Júnior disse. Olá galera, venho aqui agradecer as inúmeras mensagens que recebi de felicitação após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tupi Futebol Clube. Aproveito a oportunidade para agradecer de forma muito especial a todas aquelas pessoas que participaram de forma direta e indireta dessa conquista. Aos atletas, comissão técnica, diretoria, torcedor, imprensa, enfim, aquelas pessoas que estiveram junto nessa caminhada. A caminhada foi longa e árdua, mas graças ao trabalho de todos conseguimos atingir o objetivo. Espero que em 2016 as coisas aconteçam de forma ainda mais positiva em nossa vida profissional. Um grande abraço, muito obrigado. Tá aí o agradecimento do Leston Júnior, muito bacana, né? Ele ter esse reconhecimento de quem reconheceu o trabalho, né? Ele reconhecer quem reconheceu, ficar meio redundante, mas bacana, né? Ele tem consciência da importância do Tupi na trajetória dele, ele que já tem outros trabalhos, passou pelo Madureira, pelo Guarani de Divinópolis, mas o Tupi é a grande vitrine do
do trabalho do Leston. Acredito que o Leston tem a possibilidade... É complicado, né? Se a gente for parar para pensar, é complicado para o treinador. Ele pode ter uma proposta muito boa para disputar o Campeonato Mineiro, por exemplo. Parece que ele foi para Belo Horizonte, conversar com alguns clubes lá, tem essas informações circulando por aí. Então, assim, a gente se coloca no lugar do treinador também, né? A gente sabe que vamos dar um exemplo. O Leston Júnior fica no Tupi. Toma, como ele mesmo disse, 3, 4 porradas no Campeonato Mineiro. Será que a diretoria vai segurar ele até a Série B? Né? A gente sabe como funciona o futebol, sabe da dificuldade, da dinâmica dos técnicos, que é difícil um treinador fazer um trabalho de um ano inteiro no futebol brasileiro. Então, também dá para entender, caso o Leston saia, vá para um clube que tem uma condição financeira melhor, uma condição de infraestrutura melhor, a gente também compreende isso, apesar de achar que, particularmente, seria melhor para ele continuar esse trabalho no Tupi e conseguir, aí sim, talvez mudar o patamar do Leston enquanto treinador no cenário do futebol brasileiro. Ô Luiz, mas pensando nisso que o Pedro falou sobre é difícil ter um técnico que fique pelo menos um ano aí num time, deixa eu fazer uma pergunta, você sabe quantos treinadores já trocaram, já deixaram os seus cargos na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano? Mais de 30, né? Não chegou a tudo isso. Quase 30. 27. Quase 27. 27 técnicos trocaram. É um número muito alto, né? É um número muito alto, mas normalmente é um por rodada, né? Então a gente está até bem, vamos colocar assim, entre aspas, né? Porque normalmente é um treinador por rodada, né? Na média histórica do Campeonato Brasileiro. Mas esse ano a gente tem alguns trabalhos que, salvo engano, é o Tite, Gilson Kleina, no Avaí, e o Levi no Atlético. Acho que são esses treinadores. São os únicos que estão nos mesmos times desde o início do campeonato. E, então, assim, mesmo assim, a gente tem alguns clubes que colaboram bastante. Se fosse basquete, seria cesta de 3, né? O Flamengo, por exemplo, é um técnico que a diretoria faz um bom trabalho fora de campo, mas tem muita dificuldade em conseguir fazer um trabalho mais eficiente no campo e bola, né? Tem alguns outros clubes também que estão na fase difícil, como é o caso do Vasco, do Lismar. Tem que lembrar do Vasco, né? Vocês têm que lembrar do Vasco. Mas é difícil, o Vasco mora no nosso coração. O Vasco mora no nosso coração. Eu já falei que eu tô Antes eu queria que o Vasco ficasse, agora eu tô numa campanha de secação, porque eu quero ver Vasco e Tupi, Tupi Vasco no ano que vem, encher o estádio municipal e vai ser bonito demais. Vou levar o Caleb lá, vai ser lindo. O negócio Vasco assim, da Gama. Agora é o seguinte, a gente vai para o nosso rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos mostrar um pouco mais dessa dança dos treinadores no Campeonato Brasileiro. É rapidinho, não sai daí. Comentários e perguntas do nosso WhatsApp, o Alex, lá de São João Nepomuceno, ele pergunta: você acha que o Tupi chegará na Série A 2017 ou 2018? Muito difícil. Muito difícil. Infelizmente, eu acho que não. A torcida é essa, com certeza, mas não acredito não. Acho que o campeonato do Tupi é para se manter na Série B e conseguir se permanecer lá, perpetuar na Série B. Eu acho que o negócio é esse mesmo, é ficar na Série B uns 3, 4, 5 anos para se estabilizar, se fortalecer e se estruturar. Sim. Como questão como clube, como com infraestrutura mesmo, como você falou, e a partir daí começar a pensar em ir para a Série A. Eu acho que nosso desejo é esse, né? Fazer uma boa campanha no Mineiro também, por causa da Copa do Brasil. Importante. Seria muito interessante, porque o Tupi esse ano foi bem na Copa do Brasil, teve uma classificação inédita, depois uma frustração de ser eliminado em casa contra o Ceará, depois de ter eliminado o Atlético Paranaense, mas ano que vem está de fora. Agora tem uma outra pergunta aqui, nosso querido Fábio Reoli. O Fábio, quando ele não vem aqui presencialmente, ele vem pelo WhatsApp, né, Fábio? O Fábio pediu para perguntar para você, Luizmar. Vai ter Tupi Vasco ano que vem? Vai ter Vasco e Tupi, com certeza. Vai ser bom, Lucas. Isso aí a gente tem que saber lidar. Torcer isso aí. Tá em cima um dia, tá embaixo. O Vasco tem isso em constância. Ainda tá em cima um dia. Eu tenho uma outra pergunta também. Então o Eurico vai para a Sibéria? Pois é, né? É o grande lance, né? Igual ele falou, né? O Vasco caiu porque eu não estava aqui. Agora cai de novo. Mas o Eurico já é personagem, né? Agora, uma análise um pouco mais aprofundada do futebol carioca. A gente vê o Vasco nessa situação, o Botafogo, em tese, é o que está salvando, mas está salvando porque está lá na Série B, é o líder, já está quase subindo de novo para a Série A
mas está na Série B. Flamengo e Fluminense também não estão bem. É uma decadência que tem solução essa decadência? Eu penso que é uma questão relativa também, se a gente for parar a pensar. É óbvio que dentro de campo a situação é ruim do futebol carioca, né? O Botafogo passa por uma crise financeira absurda, desde da megalomaníaca gestão que colocou o Seedorf, contratou os jogadores, o clube não conseguiu sustentar essa folha salarial, esse investimento alto, não teve retorno em título e está tendo dificuldade que culminou na queda da Série B. O Flamengo fora de campo vem muito bem, vem se reestruturando, pagou já cerca de 25% da dívida acumulada, que é milionária, mais de 700 milhões de reais salvo engano agora está em 500 e pouco. Então, fora de campo vem trabalhando muito bem essa diretoria, mas dentro de campo tem muitas dificuldades. Vem sofrendo também problema de indisciplina, né? Teve um grupo de jogadores afastado que agora voltou para dentro de campo. Então, assim, a situação do Flamengo é ano de eleição também no Flamengo, né? E a gente sabe que essa questão política dentro do clube de regatas do Flamengo é sempre muito constante e muito instável. A gente recebeu um comentário aqui no nosso WhatsApp. O telespectador ele estava falando o seguinte, que o Botafogo ele vai conseguir fazer uma campanha de mais de 80 pontos na Série B. Inclusive, vou mostrar para o pessoal de casa esse último jogo do Botafogo, uma vitória contra o Bahia, gol aí da TV oficial do Botafogo. A gente tem essa imagem para mostrar para o pessoal de casa. Está aí no ar, essa vitória do Botafogo. Eu acho que, vou falar com você agora, Luiz, porque essa realidade está se aproximando de você. O time grande, quando ele vai para a Série B, é uma tragédia, não tem que se discutir com relação a isso. Mas eu acho que para voltar, tem que voltar bem voltado, né? Tem que voltar bem consistente. Você vê, esse ano o Campeonato Brasileiro foi uma novela, uma disputa do começo do campeonato até agora, um campeonato muito bem disputado. A Série B, o Botafogo teve vantagem desde o início, começou ganhando de times fáceis, algumas partidas assim, quase que amistosas, né? Agora pegar Grêmio, né? O seu Grêmio aí querido, pegar o próprio Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, muda um pouco de figura. Essa mensagem que eu tinha falado dos 80 pontos foi do Wesley aqui de Juiz de Fora, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, e ele está falando que o Vasco vai ficar na Série A. Será? Eu acredito, assim, o Vasco tem uma tabela muito difícil, né? A tabela do Vasco é muito difícil, mas o time demonstrou uma evolução muito grande do começo do campeonato, que era só praticamente... Tarde, né? Alguns reforços também chegaram muito bem. O Nenê chegou muito bem no Vasco, né? Ele mudou um pouco a cara e o jeito de jogar do Vasco, o Nenê, na minha opinião. Foi dessas dezenas de contratações que o Eurico fez, o Nenê, para mim, foi um acerto. Um meio de campo de qualidade que chegou no Vasco mudou um pouco o patamar do time. Agora, vamos voltar a falar da questão dos treinadores. A gente encerrou outro bloco, voltamos aqui com os WhatsApp, já o assunto fluiu para o outro lado. A gente tem algumas imagens aí, vai falar de alguns casos emblemáticos dessas mudanças de treinadores, tanto treinadores que passaram por mais de um time, quanto times que tiveram mais de um treinador. Tá aí, no Fluminense. O Fluminense já passaram por lá o Anderson Moreira, já passou o Ricardo Drubski, agora tá o que era do esporte que me falou. Eduardo Batista. Então já aí 3 técnicos no Fluminense. Eduardo Batista que fez um ótimo trabalho no esporte, né? Tinha um trabalho de longo prazo lá e agora veio pro Fluminense. O Fluminense também, na minha opinião, tá até melhor do que eu imaginava depois da saída do Unimed, né? Acho que todo mundo tinha um receio muito grande do que ia acontecer com o Fluminense após a saída do Unimed e conseguiu, com isso, montar um time bem, garotos da base. O Fluminense tem um time certinho, na minha opinião, pode render muito no futuro. Agora eu tenho um treinador que ele já passou por 2 clubes grandes esse ano, que é o Vanderlei Luxemburgo, esteve no Cruzeiro, esteve no Flamengo, agora está lá na China, o Vanderlei Luxemburgo. Eu não consigo entender como ele ainda é contratado, Luizmar. Tem doido para tudo. O pessoal mais novo, o pessoal mais jovem, vai entender menos ainda, porque eles não vão ter vivido o final da década de 90, nos anos 90, na verdade, como um todo, quando o Luxemburgo ganhou tudo que tinha direito. Chegou aí pro Real Madrid. Real Madrid dos Galácticos. O grande Real Madrid. Mas não que esse seja ruim. Hoje em dia, não sei, tá? Não sei se está ultrapassado ou se está faltando mesmo a motivação,
Eu acho que o Vanderlei é um nome que já tem que começar... Tá na hora de aposentar já, né? Tanto é que buscou um mercado alternativo, né? tá na Foi hora para a de aposentar. China. Aliás, ele quer até trazer jogador, que ele quer o Everton do Flamengo e o Luiz Fabiano. Também tem essa possibilidade de jogar no futebol, no mundo chinês. E outro que foi para a China é o Filipão. O Filipão deixou o Grêmio no início do campeonato, uma contratação bem esquisita, né? O Grêmio contratou ele lá no ano passado, quando... Pós 7-1. Pós 7-1, o grande resultado dele foi um 7-1, depois contratado pelo Grêmio. Não fez um trabalho de todo ruim no segundo semestre do ano passado, mas esse ano não começou bem. E agora o caso... Roger assumiu e O mudou Roger, o time. não, o Roger fez mágica. Se antes eu falava que o Paulo Milagreiro era o milagreiro desse campeonato, hoje em dia o milagreiro é o Roger. É um grande trabalho do Roger, um dos grandes treinadores desse brasileiro. Pois é. Agora, tem um caso que é emblemático, que a gente gosta muito de falar dele aqui, que é o Marcelo Oliveira. Cruzeiro bicampeão brasileiro com o Marcelo Oliveira, desmontou o time inteiro, vendeu todo mundo, inclusive o que eu sempre falo também, de jogadores que foram para o futebol alternativo e perderam espaço na seleção, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, que tinham tudo para serem nomes que estivessem firmes e fortes na seleção brasileira. Aí o Cruzeiro, obviamente, desandou. E o que o time faz? Demite o Marcelo Oliveira, que está lá no Palmeiras agora, e mostrando que o Cruzeiro é quem estava errado, né, Luiz Marcos? Ah, difícil demais isso aí. Eu lembro que a gente estava comentando da saída dele, do Marcelo Oliveira, e eu lembro também que naquela época ele tinha perdido a mãe e ele foi só no enterro, rapidinho voltou para o treino. Tinha um comprometimento muito grande com a equipe e simplesmente leva aí esse famoso pena lá, né? E aí a gente acaba ficando assim, sem entender como que o futebol brasileiro tem essas atitudes. E o diretor mesmo, o empresário, às vezes, ele só vê o lucro e por conta disso a equipe toda sofre. Ó, agora a gente recebeu duas mensagens aqui, eu vou juntá-las. O Peterson de Murié falou: o Nacional de Murié tem um estádio e CT juntos. Serve de exemplo para o Tupi, realmente. Serve de um bom exemplo para o Tupi. E o outro aqui é o Reinaldo de Santa Cruz, perguntando: será que na Série B o Tupi pode trazer um grande nome para reforçar o clube? A gente fica sempre nessa expectativa, né? Como pensando, quem pode ir para o Tupi? Será que vem um grande camisa 10, um jogador de renome para alavancar a torcida no estádio, né? A gente depende um pouco da condição financeira, né? Esbarra na condição financeira, mas fica essa torcida, né? Fica essa torcida para vir um grande nome. Eu sinceramente, acho improvável, pelo menos inicialmente, mas a gente torce, né? Tem tantos grandes jogadores, um jogador mais experiente, com um renome maior, poderia pintar no Tupi, ia ser muito bom para a cidade, ia ser muito bom para o clube. Mas às vezes fazer uma contratação grande, né? Uma pessoa de grande destaque, para não ter com quem jogar também não vale a pena. Eu sou mais favorável a Pegar investir no elenco. Investir no elenco todo, fazer um time condensado. Você vê o Neymar, por exemplo. Neymar joga, seleção joga, Neymar não joga, seleção não joga. Isso aí acontecer isso com o Tupi é voltar para a Série C. Bom, agora tem um assunto que eu falei que a gente ia comentar no início do programa, nosso tempo está quase acabando, mas ainda vai dar tempo de a gente falar um pouquinho, é briga. Briga no futebol. Final de semana, Corinthians fez 3-0 em Minas contra o Atlético Mineiro. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da torcida fiel aqui de Juiz de Fora, pessoal que tem sempre feito contato aqui com a gente, torcida fiel aqui de Juiz de Fora. E aí, imagens no ar de confusão. Eu não consigo entender como que ainda tem confusão no futebol. Nunca, o que a gente falou no começo, né, Brasil? Nunca foi aceitável. Agora, nesse momento que a gente vive, muito menos. O Corinthians já praticamente campeão, só falta a matemática confirmar, porque o futebol já confirmou. E os estádios que o Brasil tem atualmente, e essa situação? Isso é lamentável, né? Violência, de qualquer forma, é lamentável. No futebol, que é um espaço para a gente poder divertir, poder relaxar das tensões do dia a dia, então é mais deprimente ainda você ver esse tipo de coisa, com tanta coisa boa para fazer num domingo de futebol, o camarada vai encontrar com outro para brigar. É lamentável. Em vez de brigar, podia ficar com a patroa, né, Luizmar? Essas pessoas já saem de casa com essa intenção de brigar, de bater. E aí você vê cada caso, né? Sempre, todo ano tem torcedor que morre por conta disso, né? É lamentável.
Pessoal, acabou o nosso tempo. Queria agradecer a companhia de vocês, agradecer Pedro Brasil por ter vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Lucas. Luiz Marcos, Lucas, muito valeu. obrigado pelo bolo que você trouxe pra gente. Vou te amar sempre. Já chamo sem bolo, com bolo, então Luiz Marcos vai ser figura fixa aqui nesse programa. Pessoal, a gente fica por aqui, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Você acompanha agora a Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, tchau. Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.